Então, meus queridos, hoje nós temos o nosso querido Sidney Henrique, né? Já conhecido da nossa casa, sempre está conosco, nos felicitando com as suas colocações, com seus estudos. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Sidney. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à espiritualidade, aos amigos espirituais. Nós temos chegado aqui só um pouquinho atrasado, porque também nós queríamos pedir desculpa a vocês por ter chegado assim em cima da hora, que da onde eu vim não é tão distante, que do Rio Centro. Normalmente eu faço trajeto em 15 minutos, saí de lá 3h15. Mas tudo bem. E eu vinha pedindo a Eurípides, eu vinha pedindo a Jerônimo Mendonça, e Jerônimo Mendonça dizia: eu não posso correr mais, eu estou na cama. E Eurípides: não, é contigo, palestra sobre você, corre. E Jerônimo respondia: não, faz desdobramento com ele, vai. Então de repente eu devo chegar por aí. Mas só para descontrair um pouco, que hoje nós vamos falar sobre Jerônimo Mendonça. Todos conhecem Jerônimo Mendonça? Todos já ouviram falar dele, né? Só que eu vou falar hoje de um modo diferente. No dia 1º de novembro de 1918, mais ou menos às 6 horas, desencarnava Eurípides Barçanufo. Não é verdade? E a espiritualidade sábia, no dia 1º de novembro de 1939, nos mandou um espírito que viria aqui para trabalhar conosco, para nos ensinar bastante através da dor. Esse espírito recebeu o nome de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Vejam vocês, né? Agora, daqui a 2 dias, nós estaremos comemorando o desencarne de Eurípides Barçanufo, né? E estaremos também comemorando que foi o nascimento de Jerônimo Mendonça. Ele nasceu em 39, desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Todos vocês conhecem a vida de Jerônimo Mendonça. Foi um trabalhador incansável da doutrina espírita, um trabalhador que recebeu o alerta de Chico Xavier para que viesse trabalhar. Porque quando ele foi desenganado já pelo médico, em que ele estava no hospital com uma hemorragia, em que o sangue jorrava e não parava, e ele escutou o médico falar para os amigos que ele tinha talvez 15, 20 minutos de vida. E ele disse: então, já que eu tenho tão pouco tempo, eu quero conhecer Chico Xavier. E os amigos dele perguntaram ao médico se de carro ele aguentaria a viagem, lá de Itumbiara até Chico Xavier. E eles disseram: não, tem que ser de avião. Os amigos se viraram, conseguiram o avião, levaram ele até lá. E colocaram ele na fila, porque Chico Xavier não estava. Chico Xavier estava fazendo a caridade nas redondezas, levando alimento, algum dinheirinho lá para os mais carentes. E quando Chico Xavier volta, encontra aquela maca toda vermelha, sangue puro. E Chico chega, olha e diz para todos aqueles que estão na fila: vejam, meus irmãos, que rosa mais linda Deus nos presenteou. Vamos todos nós, com muito amor e com muito carinho, vir até esta rosa. Vamos beijar a sua face, mas com muito cuidado, para que ela não vá despetalar. Venham com bastante cuidado. E começou aquela romaria, de um por um chegava até Jerônimo, beijava a sua face. Ao final, Chico Xavier ajoelhou-se, beijou as 2 faces de Jerônimo Mendonça, deu-lhe um passe magnético e pediu que pegassem um novo lençol.
Foi retirado aquele e colocado um novo lençol, em que ele então, depois, quando ele chegou a vez dele de ser atendido, porque ele fazia questão sempre que ele ia a algum lugar em que tinha fila, que ele respeitassem a fila. E ele, coisa de 4 ou 5 horas depois, Chico Xavier então começa a conversar com Jerônimo e diz para ele assim: o que você tem, meu filho? E ele diz assim: o médico disse que eu estou com artrite reumatoide progressiva. Tem não, meu filho. Você está com a doença do coitadinho. Todo mundo chega perto de você e diz: coitadinho do Jerônimo, tão bonzinho. Meu filho, vá trabalhar. A espiritualidade conta com você. Daí foram 2 casas espíritas, foi a Casa da Sopa, foi uma gráfica, que ele foi, e o orfanatozinho. E ele ali, deitado naquela cama, tetraplégico, em que não podia se movimentar, em que uma vez perguntaram para ele: Jerônimo, para você, qual é a maior felicidade do mundo? E ele disse: eu poder deitar 15 minutos de bruço. Coisa fácil para a gente, né? Qualquer um de nós pode deitar 15 minutos de bruço. Somos felizes. Jerônimo não era, porque ele não podia deitar 15 minutos de bruço. E ele tudo ali, ainda depois, perdeu um olho. Uma das trabalhadoras lá da casa espírita levou um oftalmologista para que examinasse o outro olho dele, porque ele estava sentindo dores. E esse oftalmologista chegou e disse assim para ele: eu gosto de ler porque é interessante, porque do jeito que ele fala, né, era Márcia o nome da menina, e ele fala assim: bem, Jerônimo, disseram que você é uma pessoa forte. E ele diz para o médico: bom, é só olhar para mim, ver que eu tenho a força de um gigante, Hércules, Sansão, que o senhor quiser. E ele diz, o médico: não, eu digo uma força espiritual, que eu quero dizer para você, que para você, desse olho, você vai ficar cego, e para você parar com as dores, seria melhor tirar. Márcia quase desmaiou. E Jerônimo, na sua tranquilidade, que é a nossa tranquilidade, que nós já alcançamos também esse grau espiritual, nós falamos assim para o médico: doutor, o que me impressiona não é o meu olho cego e doloroso, é o senhor sair da minha casa sem tomar um café, nem doce nem amargoso. Não é assim que nós iríamos proceder? Todos nós, com essa tranquilidade? Pois é, Jerônimo já tinha alcançado. Ele uma vez deixou isso aqui para nós, olha, vejam que maravilha que ele deixou: quando eu partir deste mundo de dor, sentirei no espírito uma doce vibração de alegria. Somente levarei comigo não recordações de mim mesmo, mas dos meus verdadeiros amigos. Que Jerônimo sempre dependeu muito dos amigos. Todos já leram, acredito, esse livro, né, O Gigante Deitado, que fala sobre a vida dele. Ele tinha dores muito fortes no peito. Ele ficou tetraplégico, ficava deitado numa cama que foi desenhada pela espiritualidade. E ele ali deitado, às vezes as dores no peito eram tão insuportáveis que só cediam, que era a única vez que ele não sentia dor, quando colocava um saco com areia com 30 quilos sobre o peito dele. A pressão dele, qual é a pressão do senhor? 12/8. E a sua? Eu fui fazer exame de vista por Detran agora,
A minha deu 15/8, porque eu fui de bengala, né? Fazer exame de vista, que eu saiba, olho não usa bengala. Aí o cara falou assim: olha, o seu exame de vista está excelente, mas eu vou te reprovar porque você está usando bengala. A não ser que você traga um laudo do seu ortopedista, que foi o que eu fiz ontem. Mas depois que ele me deu essa notícia, ele falou: vamos medir a pressão. A minha sempre foi 12, 13/8. Nesse momento foi a 15/8. Aí eu falei assim: o senhor quer o quê? O senhor me dá uma notícia maravilhosa dessa e quer que minha pressão fique normal? Eu olhei para ele, né? Mas ontem, graças a Deus, resolveu-se tudo. Ele escreveu apto. Apto quer dizer que está legal, né? Então, tudo bem. Mas a pressão do Jerônimo, normalmente, era 20/0. Está no livro. De Jane Martins Vilela. Normalmente era 20/0. Aí a gente pergunta: como? Pergunta para a espiritualidade. Foi o que o médico respondeu, ficou conversando com o médico. Ele falou assim: olha, tem coisas que não dá para médico responder, não. Pergunta para a espiritualidade. Então, vamos ficar, né, com a espiritualidade. E ele sempre foi muito, mas muito trabalhador. Em momento nenhum ele desistiu. Ele sempre perseverou e conseguiu fazer isso tudo. Eu hoje não queria levar, porque a biografia praticamente todos conhecem. Hoje eu queria falar de um outro livro. Vocês desculpem, mas eu adoro o livro espírita, tá? Vocês conhecem esse livro? A Fórmula da Felicidade? Você conhece? Ou do YouTube, você conhece? Não? Ó, leiam. Fantástico. Eu me apaixonei por esse livro. Demorei muito para ler, porque eu tinha uma outra palestra para fazer, que era outro assunto. Então eu levei 2 horas para ler esse livro. E eu hoje vou falar sobre Jerônimo Mendonça na Fórmula da Felicidade. Ok? Todos preparados? Então vamos lá. Mas antes de eu falar da Fórmula da Felicidade, vamos contar alguns casos de Jerônimo Mendonça. Porque um dia ele disse assim: puxa vida, Chico Xavier Bezerra de Menezes tem os lindos casos de Chico Xavier, os lindos casos de Bezerra de Menezes. Se algum dia, alguém escrever um livro sobre mim, não vai poder ser dos lindos casos de Jerônimo Mendonça. Vai ser os casos engraçados de Jerônimo Mendonça. Porque ele era extremamente alegre. Ele era muito alegre. Ele estava construindo lá o orfanato e as crianças já estavam à porta. E não estava pronto, não tinha cama, não tinha nada. Ele telefonou para o Chico: Chico, você tem alguma solução? Ele falou assim: eu não, porque eu preciso mais que você. Mas tem uma pessoa que tem certeza, se você procurar, ele te ajuda. Aí ele indicou a pessoa e ele veio lá naquela caminhonete que ele vinha com os amigos, com pão, com mortadela e com todo o dinheiro que eles tinham lá para vir para o Canecão para assistir o Roberto Carlos. Chegou lá, no antigo Canecão ali, botaram a maca e um foi ver o preço. O dinheiro que eles tinham dava para comprar ingresso para um. Eles ficaram ali. Em dado momento, passou um senhor e falou: Jerônimo Mendonça, passeando aqui no Rio? E ele disse: de maneira nenhuma. Eu vim assistir o show do Roberto Carlos. Ele completamente cego. E por que não entrou ainda? Porque o dinheiro que nós temos não dá para comprar um ingresso. Isso não é problema. Eu sou o administrador do Canecão. E colocou todo mundo para assistir. Ele assistiu o show todo e no final foi levado até o camarim de Roberto. Só que a maca não fazia a volta, o espaço era curto.
Avisaram o Roberto veio. Mas o grande problema de Jerônimo Mendonça, ele veio lá de Tuiutaba até aqui, treinando como é que ele ia falar com o Roberto Carlos. Ele vinha treinando. Como é que eu vou me dirigir a ele? Senhor Roberto Carlos, doutor Roberto Carlos, rei. E chegou na hora e não saía nada. Ele ficou, trouxeram um banquinho, botaram o Roberto ali sentado. O Roberto botou assim, ó, dá licença, a mão no ombro dele e falou assim: fala aí, bicho. Aí ele falou: tô em casa. O que é preciso? Aí ele contou e falou assim: não vamos resolver nada agora. Vou colocar vocês no hotel, amanhã vou mandar buscar vocês e vocês vão almoçar comigo. Ele saiu de lá, da casa do Roberto Carlos, no dia seguinte, com um cheque de 1 milhão de cruzeiros. Ele acabou a gráfica, acabou o orfanato, sobrou dinheiro, telefonou para Chico Xavier e disse: quanto você precisa? Porque eu tenho aqui um saldo. Manda. Olha, gente, caridade doada dentro da casa espírita é energia parada. Nós temos que pegar essa energia e fazer dela movimento. Você não está precisando aqui, leva aqui, leva aqui, leva lá. Na verdade, com toda essa doação que chega, nós temos que dar movimento, continuar o movimento da energia, do amor que a espiritualidade tanto nos pede. Vou contar só mais um caso? Não, vou contar mais 2. Depois eu entro na fórmula. Disseram que eu posso falar até às 6 horas, é verdade, né? Bom, fiquem tranquilos. Ele no cinema, cego, assistindo o filme. Quer dizer, escutando, era a única coisa. E de repente um barulho, luz acende, era uma senhora em cima dele, que ela resolveu o banheiro, não viu a maca, tropeçou e caiu em cima de Jerônimo Mendonça. E ela diz: meu Deus do céu, todo lugar que eu vou, o aleijado está. Se eu vou assistir uma partida de futebol, ele está. Se eu vou no teatro, ele está. Eu venho no cinema, você está. Não tem nada para falar? Tenho, sim, senhora. A senhora não tem nada para fazer em casa? Essa era a alegria, né, de Jerônimo. E a outra, ele assistindo Divaldo Pereira Franco, na cidade dele, assistindo a palestra. Lá quase em frente ao Divaldo ficava a maca dele, com os amigos de vez em quando virando ele de lado, cada dor. De repente entra um irmãozinho completamente alcoolizado. Aí chega até perto dele e diz: levanta-te e anda. Aí ele movimentou a cabeça em direção àquele irmão. Levanta-te e anda. Não posso, sou aleijado. Homem de pouca fé. Diz ele que foi um dos maiores aprendizados que ele teve, que nem tentar levantar ele tentou. Quem acha que é feliz? Todos nós, né? Todos nós. Nós vamos fazer uma analogia da fórmula da felicidade com um prédio, ok? Esse prédio tem 7 andares. Cada andar vai levar um nome. Eu vou dizer os nomes. Aí vocês me dizem quais são os andares que eles correspondem, ok? Despreendimento. Qual o andar que vocês acham que o despreendimento está?
fé, perdão, verdade, humildade, compaixão. É difícil a beça, né? Quando a gente pensa, né, que a gente já aprendeu tudo dentro da doutrina espírita. Eu cheguei nessa casa aqui, foi a primeira casa espírita que eu entrei na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar do tal do Allan Kardec. E eu cheguei aqui através da dor de uma amiga e dos filhos, que fui trazido até aqui. Que eu falei um dia que eu já não aguentava mais, assim, o que eu ia fazer para tentar ajudá-los? Eu perguntei, vocês não têm religião? Eu não tinha. E eles responderam, não, religião nós praticamente não temos. Só o meu marido, o Vassal, que de vez em quando ele vai lá no Eurípides Bassanufo, que ele até agora, os ventiladores, foi ele que doou na época. Então vamos lá. Aí vim aqui assistir uma palestra de um cara horroroso falando que era um tal de Richard Simonetti. Muito mal. Voltei na segunda-feira seguinte. Não sei se era segunda ou quinta. Agora também já estou querendo demais, né? Que eu... Aí veio um tal de... Meu Deus do céu. José Raul Teixeira. Saí daqui com raiva. Vou falar baixinho para vocês. Saí daqui com raiva. Esse sentimento eu não tenho mais não. Mas na época eu senti. O cara falou 1 hora e pouco, não teve um erro de português. Aí, na semana seguinte, vim, ainda estava encarnado, um tal de Luciano dos Anjos. Falou sobre eu sou Camille Desmoulins. Aí, venho na outra semana, Altivo Panfiro. Foi mês de aniversário da casa. Aí, eu falei... Poxa, é isso aí. Aí eu não perdi mais. 10 meses depois, eu participava aqui de toda a campanha que tinha na casa. 10 meses depois que eu tinha um belo emprego, o emprego foi embora. Eu morava nessa época na Vila da Penha. Simplesmente me trouxeram aqui para você. Vai ver o que é a dor, meu filho. Para depois você vai ter que viver com ela. Aí como ficou longe, porque causa da gasolina, eu fui para o Centro Espírita Humildade e Amor. Saí de lá agora porque eu mudei aqui para coisa e fiquei. Mas tudo aquilo que eu escutei aqui me ajudou. E eu superei, graças a Deus. Mas foram palestras... Sabe aquela palestra que normalmente a gente vem e diz assim, quem tinha que estar aqui era minha vizinha, né? Se meu irmão estivesse aqui ouvindo. Gente, é pra gente mesmo. Sempre que a gente vem, é pra nós. A gente que arranja desculpa, que é pra vizinha, é pra sogra. Pra sogra, então, Nossa Senhora. Se tivesse uma Nossa Senhora das Sogras, ela estava roubada. Mas vamos lá. Esse livro aqui, A Fórmula da Felicidade, eu tenho certeza. Peçam na livraria de vocês, o autor Jamiro dos Santos Filho. Tá? É um palestrante espírita, em que ele vai fazer uma viagem, e ele conhece um cara chamado João Mineiro, fantástico. Não vou contar o final do livro, né? Porque... nem vou dizer o que acontece. O primeiro andar, Jerônimo Mendonça, foi a palestra que o João Mineiro conta para esse palestrante, aí vocês vão saber quando vocês lerem o livro. Ele diz que o primeiro andar chama-se
compaixão. E ele diz assim, ó: infeliz é quem diz ao que errar que ele está apenas colhendo o que plantou, e que quem errou deve mesmo é pagar pelos seus erros, que deve sofrer assim como fez os outros sofrerem. Aquele que não tem compaixão é impermeável às lágrimas de quem chora, aos gritos de dor de quem sofre. Como ser feliz sentindo e dizendo: bem feito, ou eu falei que ia dar errado, agora sofre. Como é que nós podemos ser felizes se nós estamos desejando isso para o nosso irmão? Será que algum de nós aqui se sentiria feliz? Por que não sentar com o nosso irmão, explicar a ele o que ele fez foi errado e como é que ele pode fazer para reparar? Nós que estudamos, nós que estamos aqui na doutrina, nós temos uma responsabilidade muito maior do que ele, principalmente se ele não tiver. Muito será dado a quem? Muito será cobrado a quem? For dado. E nós estamos aqui, nós estamos recebendo. Não é verdade? A espiritualidade, na hora que ela começa a mandar, através de vários palestrantes, através dos estudos, ele não tapa os nossos ouvidos, não. Todos nós aprendemos igualzinho. Agora, colocar em prática, vai de cada um de nós. Luther King, ele disse: temos aprendido a voar com os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Porque se nós tivéssemos aprendido, não tinha guerra. E tem muita gente que vive da guerra, que deseja a guerra. E mataram Luther King por falta de compaixão. O segundo andar, vocês desculpem, é que eu vim correndo, porque agora que eu cheguei, entendeu? Igual o Jerônimo já foi, Eurípides também. O primeiro andar é a fraternidade, o segundo andar é que é a compaixão. Quando o orador, o palestrante, o facilitador chega, aqui ele está sozinho já. Vamos ver se ele vai. Antes era eles, agora sou eu só, então se preparem para os erros. Segundo andar, compaixão. Mas ninguém pode chegar na compaixão se não passar pelo primeiro. O primeiro chama-se fraternidade. Aquele ditado, cada um por si e Deus para todos, é a mais pura manifestação de egoísmo. Vivia numa fazenda um ratinho, e em determinado dia ele viu que o dono da fazenda comprou uma ratoeira grande, e que se ele caísse naquela ratoeira, ele não poderia sair dali, ele ia morrer. Durante a noite, o que ele fez? Foi lá e pediu ajuda para a galinha. Dona Galinha, a senhora tem que me ajudar, porque eles compraram uma ratoeira e se eu cair ali dentro eu vou morrer, eu vou ficar... Isso não é problema meu, isso é problema seu. Aí ele pegou, foi lá falar com o porco. Seu porco, nós somos tão amigos, eu não posso cair naquela ratoeira. Por favor, me ajude. Quero nem saber. Não é você que está lá dentro? Eu estou aqui fora. Ha, ha, ha. E ele voltou triste, foi lá para o buraquinho dele. E durante a madrugada, um barulho. Prac! Era ratoeiro. A esposa do fazendeiro desceu, e quando ela meteu a mão dentro da ratoeira para pegar, ela falou assim: agora eu mato ele. Não era o rato, era uma cobra.
E a cobra então mordeu, que ficou muito mal. O médico foi chamado e, depois de medicada, receitou uma comida leve, receitou que ela ficasse em descanso. A empregada falou para o patrão: vou pegar uma galinha para fazer uma canjinha para a minha patroa. Foi lá no galinheiro, pegou aquela galinha que negou ajuda, fez a canjinha. No final de semana, já completamente restabelecida, vieram todos os parentes, amigos para visitar aquela família. O que ele fez? Vamos fazer um churrasco. Pegou um bezerro e pegou quem? O porco. E fez o churrasco. Nós temos que tomar muito cuidado. Todos nós recebemos de Deus 2 braços. Nós podemos afagar ao mesmo tempo 2 irmãos que estão necessitados, precisando de amor, precisando de carinho. Deus nos deu 2 braços para que eu possa afagar, cada um dos meus irmãos. E por que negar? Não deixem os nossos braços se tornarem uma galinha e um porco. Aí, depois que nós já conseguimos ter a fraternidade, a compaixão, vamos para o 3º andar, que chama-se despreendimento. Um dos maiores exemplos de despreendimento que todos nós temos, quem é? Francisco de Assis. Devolveu tudo ao Pai. Não é verdade? Até as roupas que ele vestia, ele devolveu. Conquistar bens materiais é natural. Não se preocupem, tá? É uma lei que Deus deixou dentro de nós. Todos nós. É uma televisão melhor, é uma geladeira melhor, é uma cama melhor, isso aqui. Todos nós temos esse direito. Deus não proibiu isso de ninguém conquistar, não. O erro é apegar-se. Quando eu cheguei aqui, quando eu ia subindo aquelas escadas, que não era eu ainda, mas eu estava escutando falar de que 2 de novembro agora é comemorado aqui no nosso planeta, aqui no nosso país, o dia de finados, né? Dia dos mortos. E, infelizmente, ainda tem muito pai, mãe, irmão, seja lá o que for, apegado. Tem casas que você entra em que o garoto já morreu fazem 10, 15 anos, mas o quarto continua igualzinho. As roupas continuam todas dentro do armário. E tanta gente necessitada. Esse apegar-se é que nós precisamos nos libertar dele. Tem uma frase de Jerônimo aqui que eu botei na minha agenda, que eu achei fantástica. O homem ainda precisa ser rico para saber que não precisa ser rico. Fantástico. Está aqui. Aí depois, quando vocês lerem, lê com calma, porque depois dessa leitura que eu fiz, aí eu começo a ler, eu começo a marcar, né? Aí a gente vai estudar. Porque ler é uma coisa, estudar é outra completamente diferente. Porque infeliz o homem hoje, moderno, que está trocando a família, o bem-estar, a tranquilidade, a honra e a paz pelo dinheiro. Vamos todos pensar com carinho em tudo isso que Jerônimo nos fala. O 4º andar, muita gente pensa que é fácil.
Eu, por exemplo, vou tomar um gole d'água, porque senão eu não consigo falar. Posso? O quarto andar é a verdade. Conheces a verdade, e a verdade te libertará. Por não conhecer a verdade de Deus, a humanidade ainda está presa à ignorância, do verbo ignorar, de não conhecer, e à dor. Por não conhecermos a verdade, somos escravos de nós mesmos, que estamos presos aos vícios, ao egoísmo, à vaidade, ciúmes, inveja, avareza, orgulho e tudo que causa sofrimento. Sabe, eu já falei aqui uma vez, todos nós temos dragões, né? São aqueles dragões que nós temos aos nossos lados, lá ao nosso lado. Concordam comigo? Ou será que vocês não têm? Porque eu tenho. Como é o nome desses dragões? Orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza e por aí vai, né? E quem é que alimenta eles? Somos nós. O dia que nós pararmos de alimentarmos esses dragões, nós seremos melhores. Estaremos conhecendo a verdade de Deus. Aí eu pergunto para vocês, é fácil? Mas a doutrina espírita, ela nos ensina. Não é verdade? Nós viemos para cá para estudar, para aprender, para colocar em prática. Emmanuel disse para a gente que o maior fenômeno que acontece na casa espírita, que muita gente pensa que é evidência, psicografia, psicofonia, isso e aquilo, nada ia. É a reforma moral do ser. Isso é que nós viemos aqui procurar. E nós temos que nos reformar, sim. Nós temos que nos melhorar, sim. Através de quê? Da verdade de Deus. Porque onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. Desde o momento em que nós colocamos essas leis de Deus, que estão na nossa consciência, em prática, resolvido. Só que tem uma coisa que a Joana de Ângeles fala: cuidado com o lixo mental que você acumula. O lixo mental é o quê? Os dragões. Todo mundo conhece, mas está na palestra, a gente fala. Sabe aquela senhora que chegou na varanda, o marido lá lendo o jornal dele, aí ela olha pela janela, está lá uma senhora, vizinha nova, estendendo roupa. E ela diz: meu Deus do céu, eu tenho que ensinar a vizinha a lavar roupa lá. Que roupa suja que ela está colocando no varal. E o marido: mulher, deixa isso para lá, mulher. E ela está lá, no mesmo dia, no outro dia, no outro dia. E num determinado dia ela acordou, olhou, ué, até que enfim ela aprendeu a lavar roupa, né? Tanta dia que ela colocou roupa suja, o marido falou: não, mulher, eu já acordei mais cedo, lavei a vidraça. Nós conseguimos enxergar. Lá no final da sala eu consigo enxergar naquela senhora que está lá, um cisco lá no olho dela. Aqui no meu tem uma árvore, eu não consigo enxergar. Conhece a verdade e ela te libertará. Jesus deseja nos libertar, mas isso só acontecerá por nós mesmos. Quando aceitarmos a chave da verdade e abrirmos a cela da ignorância onde estamos presos, Jesus disse: a verdade nos liberta.
E não a fé nos liberta. Jesus não disse a fé vai te libertar, não é verdade? Ele disse a verdade. É que eu fico olhando para o relógio. Todo relógio de casa espírita é obsediado. Ou para mais ou para menos. Hoje ele foi a meu favor, quando eu cheguei. Mas já está contra. Ele é assim de uma... Até que, ó, só até as 5. Não pode ser 5 e 5. Bom, já que pode... Pode. Uma senhora tinha um marido muito doente. Não podia trabalhar. E ela, então, resolveu procurar um trabalho. Porque ela queria fazer concurso para um órgão público, mas não tinha dinheiro para pagar a taxa, isso e aquilo. Comprar uma roupinha para poder fazer a prova. Foi trabalhar. Foi trabalhar no escritório de um médico famoso, como faxineira. Que era a única vaga que tinha. Louvável. E em determinado dia, ela voltando para casa, encontra um vaso quebrado, encostado assim na uma árvore. Ela, com cuidado, pega aquele vaso quebrado, leva para casa e cola tudo direitinho, bonitinho, bota numa caixa, faz uma embalagem bonita e diz: o meu patrão, sempre que chega, ele sai empurrando tudo que é porta. Vou colocar atrás de uma porta. E assim o faz. E no dia seguinte ela coloca lá a caixa, toda numa embalagem muito linda. E o cara, quando chega, tem outra, né? Ele empurra a porta e aquele negócio de vidro quebrado. E diz: que é isso? Presente para minha irmã, que ela vai casar, e eu e meu marido juntamos durante tanto tempo o dinheiro para comprar esse vaso. Como ele era um conhecedor um pouco de arte e tal, ele viu de onde era e deu a ela 10 mil reais. Que ela fez, pagou a taxa, comprou uma roquinha e acabou passando para o concurso. E o marido nada de melhorar. Nada. Então o que ela resolve? Frequentar uma casa espírita. O marido fazer o tratamento, e ela também, que é o que mais precisava. E ela escutando palestra. Um determinado dia, ela falou assim: depois de tudo que eu ouvi, não tem mais jeito, eu tenho que falar a verdade. E vai até o ex-patrão e conta a verdade para ele. E ele diz para ela: não se preocupe, você faz o seguinte, quando você puder, você compra um livrinho dessa doutrina que você está frequentando e me dê de presente. E ela foi numa livraria em frente, chegou lá pro dono, contou a história dela e comprou 10 mil reais em livros espíritas e mandou entregar para ele. Disse: olha, eu estou sem tempo, que eu tenho que ir para o centro, mas depois eu venho buscar o recibo. Coisa de uma semana depois, ela voltou e o dono da livraria está lá embrulhando, uma opção de livro, né? Aí ela disse assim: puxa vida, o senhor não me entregou os livros ainda? Claro que sim, aqui está o seu recibo. Ah, pensei que esses fossem os meus. Não, senhora, esses são os meus, porque eu também tenho a minha história. E nós temos a nossa história? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. À noite, converse. Fale como é que foi o seu dia para você mesmo. Vê se você agiu correto. Se você fez tudo de bom. Está na hora. Vamos para o quinto andar? Perdão. Esse é o mais fácil, né? Perdoar. Não tem coisa mais fácil do que perdoar. Infeliz é aquele que não perdoa. Porque quem não perdoa é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Dizem que todos querem ser felizes,
mas poucos estão dispostos a perdoar o ofensor. Mas não perdoar, gente, também é de Jerônimo, é sofrer 2 vezes. Reflitam, né? Porque muita gente pensa assim: quem é que eu tenho que perdoar? O próximo. E onde é que está esse próximo? Muitas vezes dentro da nossa casa. Nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, a nossa mãe, nosso pai, nossa sogra, cunhado e por aí vai. Pode ser que não esteja ali, pode ser que esteja na casa do vizinho, ao lado. Não perdoar é sofrer 2 vezes. Eu estou falando pouco, que é para dar vontade de vocês adquirirem o livro. Ó, é lindo a fórmula da felicidade. Vamos para o 6º andar, que quando a gente pergunta às pessoas: e a fé? Ah, essa é mole. Será que é? Somente ela vai nos conduzir com equilíbrio o momento de dor e de solidão. A fé não impedirá o sofrimento, mas nos dará forças para suportá-lo sem desespero. Foi o que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Muita dor, muito sofrimento, mas muita fé. Em momento algum ele desistiu. Em momento algum ele deixou de ajudar o próximo. Nunca. Ele sempre se dizia presente. Ele sempre estava ali com maior carinho, com maior amor para ajudar o próximo. O 7º andar, eu não sei por que Jerônimo deixou por último, porque ele é o mais fácil de todos nós transpormos. Chama-se humildade. Vocês conhecem algum professor de doutrina espírita? Alguém conhece? O senhor conhece? Conhece? Ou do som? Não? Não, porque se alguém conhecer, por favor, levanta a mão. Também não conheço, não. Eu conheço alguns facilitadores. São pessoas que já leram um pouco mais, já estudaram um pouco mais, que vai estudar junto com aqueles que estão começando. E mesmo assim, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, por exemplo, um novato, ele vem com uma tese que é muito melhor do que a sua, que está ali há 28 anos. Por isso é que eu não sei estudar. Livro dos Espíritos eu faço. A pergunta, a resposta e um comentário. E alguém quer colocar alguma coisa? É assim que eu faço. São 16 perguntas por dia. Para chegar a 2019 no tempo que eu tenho. Mas é por aí. Um autor alemão chamado Wolfgang Lutz escreveu: quem encontrou o que procurava já não mais precisa procurar. A partir daí, ele necessita dedicar-se ao achado. O que nós achamos? Todos nós achamos a doutrina espírita. O que é preciso que nós façamos? Nos dedicarmos à doutrina com amor, com carinho ao próximo, aquele irmão que está chegando precisando de todos nós. Desde o momento em que Deus nos deu essa possibilidade de nós acharmos a doutrina espírita, vamos ajudar, gente. Tem tanta gente de braços abertos esperando para a gente. Vamos ajudar. Ajudar não é só meter a mão no bolso. Essa, material, é a mais fácil que existe. Vamos para a moral. Vamos dividir com aqueles irmãos aquilo que um dia nós aprendemos aqui. Jerônimo fez essa palestra lá no interior de Minas Gerais.